316, né, Natália, vocês aí de casa sabem, é a principal via que dá acesso aqui à capital, mas os riscos são constantes para os pedestres. Exatamente, porque principalmente ali no trecho que vai do quilômetro 0 ao 10, o número de acidentes registrados é muito alto e o risco logo acaba sendo grande também para pedestres por causa do perigo nas travessias. Apesar, né, das passarelas, Thaís, que existem também semáforos e inclusive legislação que pune, né, quem não cumpre aí as áreas que são permitidas para fazer a travessia. Por isso, vamos conversar agora com a Priscila Souza, porque foi ela que fez, ou não, desculpe, é o Carlos Brito, porque ele está lá num ponto que é crítico na BR-316 e a nossa equipe de reportagem, né, Carlos, fez alguns registros, a equipe da Priscila, inclusive no fim de semana, fez registros aí de imprudência e dificuldade na travessia, né? Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Thaís, e bom dia novamente a todos. É isso mesmo, como você falou, do quilômetro 0 até o quilômetro 10 da BR-316, são os quilômetros mais considerados aí pela Polícia Rodoviária Federal como os mais perigosos nesse trecho. A gente está aqui bem próximo do entroncamento, o trânsito está movimentadíssimo nesse trecho. Infelizmente, o que a gente vê são pedestres imprudentes, desrespeitando as leis de trânsito. Algumas pessoas atravessam essa pista aqui de forma bem arriscada, bem perigosa, sendo que a alguns metros daqui a gente já consegue ver o pórtico. E esse mau exemplo a gente consegue ver ali, por exemplo, por baixo da passarela de Marituba, onde as pessoas insistem, inclusive até arrancaram grades, nós já mostramos em reportagens, insistem em atravessar a rua de maneira perigosa. Ali na BR-316 em Ananindeua, próximo a uma universidade particular, próximo também ao viaduto do Coqueiro. Infelizmente, o que a gente vê são ciclistas, são pedestres que fazem parte do trânsito, mas que também não estão colaborando muito para a sua segurança e para a segurança no trânsito. Agora, a Priscila Souza, ela fez uma reportagem nesse final de semana, onde flagrou várias situações, infelizmente, de imprudência e muito risco para pedestres e ciclistas. Vamos ver aí na reportagem. A travessia arriscada já começa aqui no quilômetro 1 da BR-316 e em alguns minutos deu para registrar essa falta de cuidado. Via movimentada, carros com velocidade e o pedestre insiste para seguir. Esta moça, por exemplo, espera, aí procura um ponto melhor, depois volta para o lugar de antes, anda mais um pouquinho e finalmente consegue atravessar. Perigoso atravessar aqui na BR? É bastante, porque olha o trânsito desse jeito, eu fiquei 1 hora esperando aí para atravessar, quase que eu não consigo. O perigo na travessia é confirmado pelo pedestre. Perigoso atravessar aqui na BR? É, realmente. Mas quando dá, eu atravesso. Mas a senhora não tem medo? Um pouco. Dá medo, sim. Não acha perigoso? Um pouco. Mas mesmo assim atravessa? É o jeito. Tá atrasado, com pressa, mas foi preciso esperar bastante do outro lado para conseguir atravessar. A pressa é a principal justificativa do pedestre para fazer essa travessia perigosa aqui na BR-316. A via é tão difícil de atravessar que muitas vezes o pedestre precisa de tempo para fazer isso. Tá vendo aquela senhora ali de camisa azul? Ela já está ali há pelo menos 5 minutos esperando uma oportunidade. Um tempo que ela poderia utilizar, por exemplo, para chegar ali até o pórtico e atravessar com segurança. Neste outro trecho da via tem passarela, semáforo e bons exemplos de quem deixa de lado a pressa por uma travessia segura. Eu prefiro esperar, entendeu? Andar mais um pouco, mas atravessar com segurança. Para atravessar com mais segurança, do quilômetro 1 até o trecho de Marituba, existem 7 passarelas, 4 semáforos e ainda radares com faixas de pedestres. Mas mesmo próximo a estes pontos, muita gente escolhe seguir fora do local apropriado. Daqui de cima desta passarela em Marituba, por exemplo, fizemos alguns flagrantes. Tem pedestre no acostamento querendo chegar do outro lado. Este grupo precisa correr para fugir dos carros. Já este homem segue andando tranquilo em frente de um caminhão e 2 carros. Neste ponto da BR já mostramos outras vezes a imprudência de pedestres. É que um radar foi retirado daqui e grades foram colocadas para evitar a travessia arriscada. Mas não teve jeito. A estrutura foi cortada e muitos estão passando por este espaço pequeno. Tudo isto praticamente debaixo da passarela. 2 vezes já teve acidente aqui. Inclusive, perto da passarela teve acidente já.
Aí por isso que eles fizeram isso aí, mas não teve jeito. Esse arrisca passando no local, arruma justificativas. Porque eu vou bem com esse do outro lado, né? Lá na passarela e voltar, demora. Às vezes é obrigado, porque pela passarela tá tendo muito assalto e a gente também já é idoso, assim, a gente sente um pouquinho de cansaço. A dona Tereza é idosa também, cansa um pouco para subir a rampa, mas veio pela passarela. É mais segurança, né? E pela passarela, né? A senhora não gosta de atravessar a pista? Não, de gostar é arriscado, né, mano? Se todos tivessem a mesma consciência, muitos acidentes poderiam ser evitados. Mas na falta deste comportamento, talvez a punição ajude. Em outubro do ano passado, o Departamento Nacional de Trânsito publicou uma resolução que define as regras de multas para pedestres e ciclistas que andarem fora das áreas permitidas. As punições já estavam previstas no Código Nacional de Trânsito, mas nunca foram praticadas por falta de regulamentação. Com a nova regra, a multa, por exemplo, para o pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa e da passarela será de R$ 44,19. A mudança deveria começar a valer neste ano, mas aí foi adiada para março de 2019. Quem sabe, pesando no bolso, o pedestre tenha um pouco mais de prudência no trânsito. A gente tem que prevenir, né? Se tem uma passarela é para ser usada. Se você for atravessar ali, você pode ter um acidente e vir a morrer atropelado, né? Olha só, várias cenas de imprudência que infelizmente podem resultar em acidente. Nós convidamos aqui o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Ferreira, para estar dando dicas, né? Para esses imprudentes, para essas pessoas que insistem em colocar suas vidas em risco. Infelizmente é comum uma cena como essa, as pessoas querem facilitar o seu acesso para outra pista, mas acabam correndo muito risco, né? Bom dia. Bom dia. Na verdade é comum, mas também é muito perigoso, né? O pedestre ele é o ator mais frágil do nosso trânsito e quando ele mesmo expõe a sua vida a risco, isso aumenta essa possibilidade de acidente. Com relação à questão dessa multa do pedestre, ela deve ser aplicada a partir de que ano, como a gente vê aí na reportagem da Priscila? Essa multa ela é prevista desde 97, porém só ano passado que ela foi regulamentada, ela vai entrar em vigor no mês de março do ano que vem. Vai ser uma multa de R$ 44,00 para aquele pedestre que insistir em atravessar fora da faixa ou fora de passarela. Agora, como a gente sempre reforça, todos fazem parte do trânsito, motorista, motociclista, ciclista, principalmente o pedestre. Se ele mesmo não dá esse exemplo, infelizmente não tem como cobrar depois, né? Na verdade, o valor da multa é irrisório, né? E não dá para esperar essa multa entrar em vigor para o pedestre começar a cuidar da sua própria segurança, né? O que a PRF orienta e até solicita, na verdade, é que todos façam sua parte para a gente melhorar esse trânsito. Não dá para colocar na mão dos órgãos de fiscalização a sua vida, né? Então seja responsável. Temos casos absurdos aqui na região metropolitana de haver a passarela e as pessoas quebrarem a grade para passar para a passarela. Isso chega a ser absurdo. Então a gente pede isso, a gente orienta, a gente solicita isso. Se cada um fizer a sua parte, tenho certeza que a gente vai parar de ter esse tipo de registro. Tem umas cenas bizarras, por exemplo, que são as pessoas atravessando embaixo de uma passarela, não utilizam a passarela e atravessam a pista. Agora, com relação à fiscalização dessa aplicação dessa multa, como ela deve ser feita? Como vocês vão fiscalizar esses pedestres aí? De acordo com a resolução que regulamentou o artigo do CTB, fala que o policial deverá abordar esse pedestre e registrar nome, CPF, endereço, e esse valor de R$ 44,00 ficará vinculado ao CPF desse pedestre. Logicamente, o que vocês e todos esperam é que multas como essa não sejam aplicadas, né? Exatamente para que não haja esse tipo de imprudência. Com toda certeza. O que a PRF espera é que não seja necessário, que o nosso pedestre ele evolua a ponto de entender que a vida dele, grande parte, está em suas mãos, que ele não precisa esperar a PRF, o Detran, a CEMOB, seja lá quem for, para ele estar em segurança. Então, se tem a passarela, está ali a 50 metros, anda 50 metros, passa na passarela. A gente flagrou agora há pouco aqui alguém tentando atravessar, não conseguia atravessar, é perigoso. E volto a dizer, o pedestre é o ator mais frágil do trânsito. Enquanto ele puder se preocupar com a sua vida, melhor para todos. Muito obrigado pelas informações e uma boa semana para você. É isso mesmo, como ele falou, ainda há pouco nós vimos aqui um flagrante de uma pessoa tentando atravessar a BR de uma forma bem arriscada. Portanto, consciência e vamos evitar, pessoal, ser imprudente no trânsito. Thaís e Natália. Pois é, mas existe também uma campanha de conscientização aí, porque os pedestres e os ciclistas precisam realmente ficar atentos, mas a Polícia Rodoviária Federal também precisa informar de maneira correta como se deve agir a partir de agora. Em março de 2019 entra em vigor, começa a funcionar.
Mas e aí, como é que fica, né? Exatamente, como a PRF disse, o pedestre acaba sendo o elo mais frágil disso. Então, além da própria conscientização para que não haja imprudências e se arrisquem, claro, tem que ter um trabalho conjunto com a própria fiscalização e uma ação educativa para que as pessoas se acostumem a atravessar onde tem que ser atravessado. É verdade. Obrigada, Carlos, pelas informações. Obrigada, Carlos.